Bom dia, ameaça nenhuma. Maior teatro, Megali, a gente tem visto isso aí acontecer com grande frequência, essa verdadeira encenação que houve ontem, né? A definição, armaram ontem um velório para prestigiar o defunto, né? E aí eu quero deixar bastante claro que o defunto aqui não é o ministro Paulo Guedes. O defunto é a agenda de reformas liberais. E alguém pode dizer com razão, mas que agenda, Andreasa? Não tem agenda, é só palestra, é só discurso, tudo bem. Então, ontem se armou um velório para prestigiar o defunto, que é o conjunto de palestras do Paulo Guedes, as promessas de reforma liberal. Já houve, vamos lembrar, outros rituais assim. É um enterro em etapas. Não faz muito tempo, tratamos aqui na coluna, numa das ocasiões em que Paulo Guedes foi desonrado, esculhambado, que teve a sua agenda solapada, o presidente chamou o ministro, e aí naquela época quando ainda se falava diante daquele cercadinho, né, infame cercadinho, estava lá o Guedes e se falou as palavras, não, o Guedes está prestigiado, o Guedes continua, o Guedes é forte, a agenda é do Guedes, e assim nós vamos. Eu quero lembrar aqui, porque a história ensina, né, a história nos educa, o governo João Figueiredo. O governo João Figueiredo é em vários aspectos muito parecido com o de Jair Bolsonaro, ou melhor, o governo Bolsonaro é em vários aspectos parecido com o de João Figueiredo. Também em matéria de dinâmica, João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Naquela ocasião, no início do governo Figueiredo, um governo que foi montado costurando tendências dos governos militares anteriores, portanto tendências fortes na época do Médici, Costa e Silva e Médici, e tendências fortes, linhas fortes no governo Geisel. Foi a costura que viabilizou a presidência de João Figueiredo. E havia ali naquele momento uma disputa, vejam bem, entre desenvolvimentistas e monetaristas e austeros, né? Os desenvolvimentistas eram, entre os quais, inclusive, o meu avô, Mário Andreasa, então ministro do interior, muito comparado ao Tarcísio de Freitas, né? Chamado de tocador de obras naquele período, realizador, executor. A figura do desenvolvimentismo no governo Figueiredo era associada a Delfim Neto, então ministro da Agricultura, e Mário Andreasa, em oposição aos monetaristas, os austeros, o Guedes da época, que era o Mário Henrique Simonsen. E quem venceu essa disputa? Uma disputa lenta, cozinhada, em muitas etapas, em muitos enterros. No final das contas, o Simonsen rodou, pediu o boné e foi embora. O Guedes é parecido com o Simonsen na pouca habilidade política, mas é diferente do Simonsen. O Simonsen não tinha flexibilidade, né? O Simonsen não flexibilizava, chamemos assim, a sua dorsal liberal. E o Guedes, o homem borracha, como eu já chamei, que já disse que só sai morto a bala, vai ficando. E esse é o fato novo aqui, a flexibilidade de Paulo Guedes, tudo quanto ele já passou nesse governo de descompostura da sua agenda, da sua palestra, do seu discurso liberal, a flexibilidade do liberalismo de Paulo Guedes. E isso, pessoal, é o ideal para Jair Bolsonaro. Vamos pensar aqui num esqueminha. Avança-se, quantas vezes já vimos isso? Avança-se sobre o discurso liberal, testa-se os limites do teto de gastos, passa-se por aquilo que se tornou público na reunião de 22 de abril, o superministro Posto Ipiranga, desafiado pelos desenvolvimentistas, notadamente pelo Rogério Marinho, busca-se brechas para vazar o teto de gastos, mas quando o movimento fica muito ostensivo, e tanto mais nesse caso específico, com a saída de 2 secretários importantes no Ministério de Paulo Guedes, aí faz-se um desagravo para o ministro, que fica novamente prestigiado. Já vimos isso várias vezes. Aí a gente vê, naquele velório de ontem, todo mundo dizendo, né, aquele bando de barbado de pé do lado do outro, uma coisa meio penumbra, falando todo mundo é a favor do teto de gastos. Assim, pessoal, como se só houvesse 2 possibilidades. Ou fica o teto ou derruba o teto. E o mundo não é assim. Tem uma série de nuances nesse processo de que temos tratado aqui. Há muitas maneiras de se tentar e conseguir driblar o teto de gastos sem derrubar o teto de gastos conforme existe em lei. Nós já vimos o Ministério da Economia tentar fazer isso com o aval de Paulo Guedes. Ele avaliza esse processo de driblar o teto de gastos, como a gente viu no caso Fundeb. Driblar o teto de gastos, portanto, pressupõe
manter o teto de gastos. E esse é repito aqui, esse é o cenário ideal para o Bolsonaro. Avança-se para encontrar meios de bancar a reeleição do presidente, enquanto se mantém Guedes fiando o liberalismo palestrante que cria imposto junto ao mercado. É isso que nós temos aí. E se vai equilibrando. O que não dá certo, quando alguma coisa não dá certo, quando uma desculpa, a culpa, por exemplo, agora é do establishment. O Salim Matar, que deixou o governo anteontem, aliás, deixou como legado uma planilha com uma pipeline de sonhos de privatização, nada mais do que isso. O Salim Matar saiu dando pera, porque o Deep State não deixa, a culpa é do establishment. Pode até ser, talvez o tal establishment venha mesmo no futuro a inviabilizar reformas. Eu não duvido disso, mas vamos aos fatos. Só saberemos se o establishment inviabilizará reformas quando o governo começar a apresentar projetos. Até aqui, reforma da Previdência, até aqui, fato, entrave para a reforma é Jair Bolsonaro, como no caso da reforma administrativa, porque tira uma camada de proteção para os seus interesses de líder sindical. É o Planalto que não deixa a reforma administrativa prosperar. As coisas têm que ser ditas. Aliás, para encerrar, esse discurso do establishment como responsável por não andarem as reformas que o governo nunca apresentou, esse discurso foi abraçado pelo bolsonarismo, pelo chamado grupo sectário, essencialmente antiliberal, grupo para o conflito, guerra cultural, e esse abraço não foi à toa. Quero chamar atenção para isso. Esse discurso contra o establishment que interdita as agendas do governo, esse discurso mira o parlamento, quer enfraquecer o Congresso, quer enfraquecer a Câmara e o Senado, mira a política, mira a democracia representativa, mira a democracia. É o paraíso dos autocratas, pessoal. E é uma conversa fiada. O establishment. Bolsonaro tá dormindo de conchinha com o establishment? Que establishment é isso? É o Felipe Bolsonaro é o establishment. Agora, Bolsonaro é o establishment há 30 anos, né? Vamos lembrar disso. Isso é verdade. Exato. Não é agora que ele é. E agora voltou às origens mesmo. Voltou o PP, voltou aqueles partidos pelos quais, inclusive, ele já passou. Está de volta ao seu aconchego. Vamos lá. Trilha sonora de hoje, Andresa. Olha lá. Isso aí é um samba do Carica, do Prateado, gravado por Zeca Pagodinho, com a participação do grande Ivan Milanês, uma homenagem ao Paulo Guedes e ao Rogério Marinho, né? Cada um na sua prancha, cada um no seu barco. Eu quero dizer o seguinte, eu amo muito, tenho muito orgulho do meu avô Mário Andreasa, tá? Foi um grande homem. Um beijo. Beijo, Andreasa. Até amanhã.